Fala pessoal, boa tarde. Entrando para mais uma live da Rede Gaúcha de Imóveis. Esperando o pessoal entrar aí. Quem for entrando pode ir convidando também os amigos, os conhecidos aí. Que hoje a gente vai falar sobre marketing imobiliário. Um assunto bem pertinente do nosso mercado, né? Vamos falar aí com o nosso grande Alexandre. Vamos, se puderem, ir convidando seus amigos. Quem tiver pergunta também pode ir na interrogação e fazer pergunta ali. Vamos tentar hoje abordar vários assuntos com o Alexandre. Ele deve estar entrando, já entrou, já convidou. Então, vamos tentar falar um pouco de Facebook, de Instagram, Google ADS. Vamos colocar o Alexandre aqui então. Alexandre entrando. Grande Alexandre. Boa tarde, tudo bom, Vinícius? E aí, deixa eu arrumar tô arrumando a minha câmera aqui, que hoje eu tô sem meu suporte de câmera aqui, acabei esquecendo lá na loja. Tranquilo, sem problema. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá entrando o pessoal aqui, vamos esperar mais um pouquinho, entrar mais um pessoal aí, para a gente começar a entrar no nosso assunto aí. Claro, sem problema. Alexandre, eu vou pedir aí para a gente iniciando devagarinho aí, tu te apresentando para o pessoal, falar o que é a tua empresa, qual é a especialidade. Perfeito, Vinícius. Bom, eu trabalho, na verdade, tem empresa que é Outgrupo Marketing Digital, a empresa especialista em marketing digital e com foco para o mercado imobiliário. Existe desde 2009, né? Eu trabalho aí com marketing digital desde o início mesmo, né? Quando a gente começou a falar em anunciar Google, Facebook, essas coisas aí, a gente não existia o suporte do Google, Facebook, não existia o tutorialzinho lá em português, era tudo na unha, né? Então a gente está desde o começo, desde os primórdios, digamos assim, aí do marketing digital, e a gente pegou toda essa evolução mesmo do marketing digital, da consolidação, né, da mudança da jornada de compra, que o digital se consolidando, digamos assim, como um canal super importante, né, dentro do marketing digital e principalmente do mercado imobiliário. A gente pegou aquela transição, né, digamos, um tempo atrás, que era tu te lembra como é que eram os classificados, né, de domingo? Era lá que o mercado imobiliário se encontrava, né? Todas as imobiliárias estavam lá. Hoje, se tu for ver os classificados de domingo, digamos, é quase um jornalzinho menor que um jornalzinho de bairro, assim, de rua praticamente, né? Muito pequeno. Por quê? Porque não adianta, né? O processo de compra mudou. Hoje o digital, os compradores estão recorrendo ao Google, Facebook, em peso, e essa não é uma tendência que vai se consolidar cada vez mais, né? A questão o digital ele ainda está crescendo muito, muita coisa está para acontecer, né? Tá? A transformação ela está acontecendo, a gente está entrando agora nessa questão da internet das coisas, então a gente ainda está vivendo essa revolução, né? E aprendendo cada vez mais como trabalhar com essas ferramentas do marketing digital, né? Alexandre, hoje, desculpa te interromper, hoje a tua empresa presta serviço para imobiliárias, é isso? Sim. Ou para corretores autônomos, para quem é que a tua empresa presta serviço hoje? Só para a gente... A gente trabalha com o mercado imobiliário, né? A gente entende que alguns setores, né, são mais impactados do que outros, né? Hoje todos os setores são impactados aí pelo digital, né? Mas alguns setores eles precisam trabalhar com marketing digital para sobreviver. Basicamente é isso. E um deles é o mercado imobiliário. Então a gente acabou se especializando, né, e trabalhando muito forte com corretores imobiliárias da região e acabou desenvolvendo, né, digamos, um conhecimento muito forte nesse segmento. Então foi uma coisa meio que natural, tá? Mas que acabou hoje se consolidando, né, esse conhecimento e trabalhando com muitas imobiliárias e corretores. Inclusive, até acho que é importante falar,
até o final do ano eu estou lançando aí um curso focado no mercado imobiliário para ensinar corretor, né, gestor a trabalhar com Google Ads, Facebook, né, marketing digital mesmo, né, de resultado. Tá? Porque eu sempre disse isso, né? Quando o corretor, quando o profissional do mercado imobiliário aprende a trabalhar com as ferramentas do marketing digital, ele consegue resultados que nenhum profissional de marketing consegue, porque ele entende muito o produto, ele entende muito bem o produto dele e ele vai entender como se comunicar, como utilizar as ferramentas de marketing digital, entendeu? Então esse é o grande diferencial, é tu entender como chegar no teu cliente com a mensagem correta, trabalhando as estratégias e ferramentas do digital e também ter esse conhecimento, né, que é uma ferramenta basicamente de existência do corretor de produto, né, do mercado imobiliário mesmo, de como vender, processo, né, como é que é a forma de compra, basicamente. Sim, por mais que, lógico, vocês são especialistas aí há mais de uma década, né, trabalhando com isso, mas o corretor ele consegue entrar dentro do imóvel, ele vivenciou o imóvel, ele sentiu o imóvel em si, né? Então, às vezes, ele tem até mais propriedade para vender esse imóvel. É lógico, né? Quando vai criar um anúncio, quando a imobiliária vai criar um anúncio com vocês, ela tenta passar tudo isso. Mas não é a mesma coisa que tu sentir, né? É que assim, ó, o profissional de marketing, ele conhece muito bem a ferramenta, ele conhece muito bem as estratégias, ele tem conhecimento do domínio, né, do marketing digital. Mas não tem o conhecimento que um corretor, né, um profissional aí do mercado imobiliário tem. O melhor resultado é quando tu casa o conhecimento do produto, né, com o conhecimento do marketing digital. Esse é o melhor, é o tipo de parceria que dá certo. Tá? Quando tu pega o corretor e ele quer, olha, anuncia isso aqui para mim, geralmente o resultado não é tão bom quanto poderia ser, né? Quando o corretor e aí o profissional de marketing, eles entram junto como parceiro de resultado, né? E Não me sei diz se... uma coisa. Sim, entendi, Alexandre. E começando aqui agora, vamos tentar dar um pouquinho de cada rede social, vamos ver se dá tempo aí da gente entrar um pouquinho em cada rede social. Começando pelo Facebook ali, que eu acho que é o que o pessoal acabou mais usando e que iniciou mais, né, Uhum. a questão dos anúncios, né? Hoje, para anunciar no Facebook, tu acha que tu vai abrir esse treinamento, né, daqui a uns dias, mas tu acha que uma pessoa leiga ali, ela consegue fazer para clientes? O que ela precisa investir? O que me diz isso daí? Assim, ó, o Facebook, ele é uma plataforma fantástica, né? Quando eu falo Facebook, eu estou dizendo a plataforma, né? Porque isso é uma dúvida muito grande que acontece, né? As pessoas acham que vão anunciar no Facebook e não vai anunciar no Instagram, por exemplo, né? Mas o Instagram, quando está anunciando na plataforma Facebook, o Instagram, ele basicamente é um posicionamento, tá? Então tu está anunciando na plataforma Facebook, mas tu vai aparecer no Instagram, tu vai aparecer ali no Facebook, tu vai aparecer até em sites parceiros do Facebook, aplicativos, enfim, tá? Então, dependendo da campanha que tu utiliza, né, tu vai aparecer em vários posicionamentos diferentes, em redes diferentes, tá? Mas o Facebook, ele meio que, acho que democratizou para valer essa parte de tu conseguir anunciar, né? Ele tem, acho que a campanha mais utilizada, por exemplo, que é a geração de cadastros, né, que é uma campanha muito utilizada no mercado imobiliário, ela permite que tu consiga gerar leads a, 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 às vezes até centavos, nem reais, tá? Centavos. Obviamente que depende muito do produto, depende da segmentação, mas ela permite que tu consiga gerar resultados muito consistentes, gerar leads que vão abastecer a equipe comercial e tu tá trabalhando, né? Qual é a grande frustração aí dos corretores, né? Que eles dizem, o lead não é qualificado, ou o lead é ruim. Basicamente, a gente sabe que quando, os leads eles podem estar em diferentes etapas do processo de compra. Não é que o lead seja ruim ou bom. Na verdade, ele às vezes ele não está na etapa para ser abordado, enfim, porque é muito fácil tu gerar o lead, né? Então existem estratégias que tu pode estar utilizando para estar captando o lead e entender se ele está pronto para ser abordado para a equipe comercial ou se ele tem que ser nutrido, ele tem que ver ofertas, né? Enfim,
o Facebook ele é muito interessante, mas tu tem que entender um pouquinho como é que funciona a rede para conseguir ter resultados mais consistentes, né? Gerar leads é interessante, mas tu precisa entender como abordar esse lead, né? E, enfim, tu tem que trabalhar em cima de dados e resultados, né? Entendi. Me tira uma dúvida. Eu já fiz vários treinamentos de Facebook, Instagram e Google ADS até, tá? E eu vejo que é um mar sem fundo, né? Sem fim. Parece que cada vez tem coisas novas e ferramentas É, novas, né? Na geração de cadastro que tu fala, eu consigo. Quando o cliente entra na geração de cadastro ali, eu recebo bastante lead aqui de geração de cadastro, né? Esse cliente, quando ele clica, ele já está interessado no produto ou ele é aleatório? Como é que funciona? Para ele entrar, quando ele já se cadastrou na minha empresa ali, assim, já vem o. o que que acontece, tá? Esse é um ponto bem importante, tá, Vinícius? Assim, tem um anúncio, ele tá passando, ele pode estar vendo aquele anúncio no feed ali dele, enfim, vários posicionamentos diferentes, tá? Ele vai clicar nesse anúncio e vai abrir um formulário. Dependendo, né, do usuário, né, dependendo, ele pode ser um pouco leigo, assim, ele pode clicar sem querer e encaminhar o formulário de lead, porque é muito fácil, tá? É muito fácil de tu gerar lead. Então, o que que se sugere, né, para as pessoas que estão fazendo essas campanhas, para as pessoas que estão aí gerenciando essas campanhas de cadastro? É basicamente assim, criar, digamos, algumas dificuldades para o lead ser, para aquele usuário virar lead. O que que é fazer perguntas do tipo, né, você pretende comprar imóveis nos próximos meses, né, nos próximos 3 meses, 6 meses, e a pessoa diz sim ou não. De cara, tu já sabe que se a pessoa respondeu aquilo, não foi aquele lead aleatório sem querer, enfim, né? Tu já começa a criar algumas dificuldades, o que a gente chama de um pouco de fricção, que ela é um pouquinho de dificuldade para o lead, ele vai ter que responder algumas perguntas, entendeu? Para não ser aquele lead assim que tu clicou 2 vezes e gerou lead, sabe? Além disso, uma boa prática nesses formulários de cadastro, tá? É tu perguntar para o lead, olha, qual é o canal que tu prefere ser atendido? Né? WhatsApp, telefone, e-mail, né? Enfim, aí o lead, quando tu faz esse tipo de pergunta e o lead responde, ele sabe de 2 coisas. Primeiro, ele vai ser contatado. E segundo, tá? Ele está dizendo qual é a forma que ele prefere ser atendido, entendeu? Então ele está esperando ser atendido. E uma das coisas mais importantes para o lead, tá? Para tu conseguir captar aquele lead e conseguir gerar algum tipo de resultado, é velocidade com que aquele lead é abordado. Tá? Tem algumas estatísticas, tá? Que agora eu não lembro de cabeça, mas que o aproveitamento do lead, quando ele é abordado em até 24 horas, é muito maior do que aquele lead que é abordado depois de 48 horas, né? Enfim, para adiante. Entendeu? Então, quando a gente está falando de conseguir ter qualidade, né, na questão do lead, velocidade é uma coisa muito importante, porque aquele lead, ele está trabalhando, ele está preenchendo o cadastro, ele está entrando em contato com outras imobiliárias, entendeu? E aí a gente sabe, né? O lead foi abordado por um vendedor, 2, 3, 4, ele já não consegue mais dar conta de falar com todos, ele vai escolher alguns. Então, geralmente, o primeiro corretor que entra em contato com o lead é aquele que acaba tendo mais sucesso. Entendi, porque o cliente acaba, da mesma maneira que ele está olhando o teu anúncio, ele está recebendo inúmeros outros anúncios, então por isso que é importante a imobiliária e o corretor ser um corretor digital e uma imobiliária digital também, está conectado nos leads 24 horas, né? Porque entrou o cliente e tem que dar retorno na hora, né? Velocidade é fator crítico de sucesso enquanto a gente está falando de vendas, tá? Geralmente, o primeiro vendedor, os primeiros assim a abordarem o lead, abordarem de uma forma correta, né? Como tu gostaria de ser atendido, é aquele que vai ter resultado, né? Então, velocidade é uma coisa muito importante quando a gente está conversando com os leads. Por exemplo, a gente está vendo a era da informação, né? A gente está vendo a era da informação. Informação hoje, né? Tem aquele livro, informação os dados são é o novo petróleo, né? Então, informação é uma coisa super, super importante. Mas há um excesso de informação. Há muita produção de conteúdo, muito anúncio, muita coisa. Então, quando aquele cara vira lead, né? Provavelmente ele já pode ter gerado leads assim em outras, não sei quantos anúncios.
Aí ele nem se lembra mais, tu demora 48 horas, às vezes ele nem se lembra mais qual era o anúncio, qual imóvel. E aí aquilo esfriou, entendeu, Vinícius? Até um caso, eu acho que isso acontece muito, muito com a maioria das pessoas. A gente tem uma ferramenta que é muito boa, que o nome dela é Hotjar. Não sei se você já ouviu falar. Hotjar, tá? O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela grava, tá, os acessos do site. Então, aquela pessoa, por exemplo, ela está acessando um site, ela está acessando o site da imobiliária, e aí a gente depois começa a ver, né, quais são, como é que foi visita a páginas específicas para a gente ver como é que está a performance e ver se tem alguns pontos de melhoria no site, né? E aí a gente nota um padrão nos acessos do site, que é a pessoa navega um pouco e para. Aí às vezes fica 30 segundos, 1 minuto, e ela navega mais um pouquinho, arrasta o mouse para cima e para. E aí depois ela arrasta o mouse um pouquinho para baixo e para. Aí ela clica. Então o que isso quer dizer? Que além de estar acessando o site da imobiliária, ela tá recebendo notificação no WhatsApp, ou ela está mudando de aba para vendo outra coisa que está ali no navegador, ou alguém falou com ela. Então, ela tem um excesso de informação, você está entendendo? Então, velocidade. Tu pegar aquela pessoa fresquinha quando virou lead é uma coisa super importante. E aproveito e recomendo para todo mundo que está assistindo a ferramenta que é o Hotjar. É uma ferramenta muito boa para vocês analisarem a performance do site, pontos de melhoria, tá? É bem interessante. Deu uma trancada aqui no meu. Desculpa, Alexandre, como é que é o nome da ferramenta? Só para eu... É Hotjar. Hotjar. Tá, só para eu anotar aqui depois para a gente indicar para o pessoal. E Alexandre, na campanha do Facebook, eu vejo que hoje o pessoal está usando muito a geração de cadastros, né? E a questão de mensagens também é uma boa, não é? Claro. Assim, ó, o que é o ideal? Tá? O ideal é a gente conseguir trabalhar com as campanhas que o Facebook oferece, né? Campanhas de mensagem aí para o WhatsApp, por exemplo, é uma delas, que é bem interessante, mas tu tem campanhas de mensagem para o direct do Instagram, também pode ser uma interessante, né? Tem campanhas de mensagem para o Messenger também, do Facebook. É uma série de ferramentas bem interessantes para o mercado imobiliário. E aproveitando, eu sei que a gente está falando um pouquinho sobre o Facebook, e eu separei algumas ferramentas que eu acho bem interessante dos corretores e do mercado imobiliário darem uma olhada, porque hoje, quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando também de produtividade, a gente fazer mais com menos, né? E marketing digital vai muito mais do que o Facebook e Google, né? A gente está falando de dois expoentes, tá? Que é, obviamente, duas plataformas muito, muito interessantes do marketing digital. Mas existem toda uma série de ferramentas que podem dar suporte para a estratégia, né, de marketing digital. Marketing digital não é só anunciar em Google, Facebook, tá? Não é só. Marketing digital é e-mail marketing, é analytics, é o site, é SEO, é performance, é tudo isto, tá? É CRM, é tudo isso integrado e trabalhando junto para consolidar a estratégia da imobiliária. Então, para isso, tá, eu separei aqui algumas ferramentas, tá, Vinícius, que eu acho interessante para ajudar os corretores e as imobiliárias assim, para conseguirem ter sucesso nesse concorrido mercado que é o mercado imobiliário, tá? Algumas delas que eu acho interessante até citar, por exemplo, é uma ferramenta chamada... Eu só vou pedir para se a Lucy puder anotar aí, botar nos comentários ali para o pessoal depois. Eu tô colocando também algumas aqui já. Tá, beleza. É que eu não consigo aqui, que hoje eu tô sem Não, fica tranquilo. Sem problema. Uma delas, a primeira delas que eu acho interessante é o Maytrack, tá? O Maytrack. Esse aí, ele é uma extensão do Google, tá? Que tu instala no teu Gmail. Então, é uma extensão do Gmail que tu instala e tu consegue ver todo mundo que está abrindo os teus e-mails, tá? Não tem custo, é gratuito, tá? Então, para os corretores, imaginem a importância de tu saber que os e-mails, né, estão sendo lidos, estão sendo abertos. Isso é uma ferramenta muito interessante, tá? Sem custo nenhum, tu não precisa pagar nada, entendeu? Só precisa ter o Gmail para instalar ela, tá? O Maytrack. Outra ferramenta que eu acho muito interessante, tá? Que pode ajudar bastante, tá? Nessa questão até de geração de leads, tá? Que o nome é Is9,
tá? É Snove, e aí tu pode digitar no snove.io. Para quem não conhece, essa aí é outra ferramenta, tá? Também que é uma extensão que tu pode estar usando como uma extensão do Google, certo, Vinícius? Que tu consegue ter acesso, por exemplo, a e-mails, né, de uma determinada empresa, de um site, na verdade, né? Tu acessa o site, tu consegue ver todos os e-mails, tá, que tem aquilo, naquela empresa vinculados ali no site. Também, se tu acessar o snove.io, que eu coloquei nos comentários, tu pode segmentar empresas por tamanho e tal. Por que isso é interessante para o mercado imobiliário? Óbvio que ele é bem mais útil aí para vendas enterprise, B2B. Só que para o mercado imobiliário, por exemplo, se tu sabe, né, que tem uma pessoa que trabalha numa empresa X aí que está interessado, né, por exemplo, cônjuge de uma pessoa que trabalha na empresa X, tu pode conseguir, por exemplo, e-mails de uma forma bem interessante, ou basicamente mandar, tem um produto de alto padrão, tu pode pegar uma empresa aí, com cargos de gerência e mandar esse tipo de e-mail, né? Pode ser uma coisa interessante, tá? Outra ferramenta super boa, que pouca gente conhece, que é do Facebook, tá? Que eu sugiro bastante, é o facebook.com/, né, uma URL ads, né, /library. O que tu consegue ver? Tu consegue ver todos os anúncios de qualquer página. Se aquela imobiliária ou aquela empresa está anunciando no Facebook, Instagram, tu consegue ver todos os anúncios. Então isso é uma coisa bem interessante para tu saber, por exemplo, o que está sendo anunciado no mercado, quais são digamos, os produtos que estão mais estão aí em evidência, né? Ou como é que é basicamente te inspirar, por exemplo, com os anúncios que tu está vendo, copy, né? Textos, né? Como é que está a questão de arte daquele anúncio. Então é outra ferramenta que eu acho super importante, tá? É Facebook, como é que é o nome? É facebook.com/ads/library, de livraria em inglês, né? Tá. E me diz uma coisa, Alexandre. O Darwin perguntou aqui como é que está funcionando agora o Facebook e as redes sociais com a nova lei que vai funcionar, né, com essa lei de proteção de dados aí. Porque, na verdade, quando tu entra no Face, ele já te dá ali, né, que tu aceita compartilhar os dados e coisa. Então, exato. Quando tu faz o cadastro, ele já te pede uma série de informações, né? E pede para tu colocar, por exemplo, o link ali da política, né? Isso já fica um pouco... O Facebook, quando tu tá criando ali o anúncio, ele de forma bem natural, orgânica, ele já pede para ti as informações, tu vai preenchendo, então aquilo já, pelo menos os leads gerados na campanha de cadastro ali do Facebook, isso já é um pouco mais, ele já, de forma natural, né, a plataforma faz tu preencher as informações que ela precisa para estar aí de acordo com a lei. Tá? beleza. Me diz uma coisa, Alexandre, o que faz eu ter sucesso numa campanha, tá? Lógico, eu trago muito aqui para o meu negócio. Eu já tive campanhas em meses que eu botei a campanha e parece que foi aquele chute na veia, assim, né? Vendi 3 milhões no mês com uma única campanha. Teve meses que eu fiquei com uma campanha e não vendi nada. O que difere aí para eu acertar essa campanha? Assim, tá? É realmente produto bom facilita tudo, né, Vinícius? Um bom produto, né? Tu ter produto bom, assim, é uma coisa muito boa de trabalhar, né? Aquela coisa que vende sozinho, basicamente, né? Mas além de ter um bom produto, um bom imóvel para tu vender, para tu anunciar, tu precisa conhecer um pouquinho como é que funciona a ferramenta, a plataforma, tá? Por exemplo, alguns meses atrás, aí, quando a gente entrou nessa questão aí do Covid, muitos anunciantes pararam de anunciar, né? Seguraram. Tá? Isso foi uma coisa meio que geral. Aí o que aconteceu? Tá? A concorrência dentro do Facebook, ela diminui muito. Muito. Então, para tu atingir as pessoas que antes tu pagava, que eram muito concorridas e tu pagava mais, diminui muito o custo. Entendeu? Então tu passava a atingir mais pessoas com custo menor e, consequentemente, tu pagava menos pelo custo por lead. Entendeu?
Então, o Facebook, basicamente, quando a gente deixa a ferramenta trabalhar, né, ela consegue excelentes resultados. Tá? Algumas dicas que eu dou, tá? Que isso na prática, vendo na prática, assim, ó, quando tu detalha muito, tá? Quando tu coloca ali muito público, quando tu coloca ali muita informação, descrições ali, tu coloca uma série de pontos, né? Por exemplo, classes A, B, imóveis e tal. Quando tu segmenta demais e restringe muito o público, tu deixa pouco espaço para a rede trabalhar, tá? E o que isso faz quando tu deixa pouco espaço para a rede trabalhar? Ela fica com um público muito limitado para conseguir testar e ver qual é o melhor perfil para mostrar o teu produto. Então, o que eu sugiro sempre? O anunciante que está começando, ou até pessoal assim que já tem uma certa experiência, deixa o teu público um pouco mais amplo e livre, tá? Para a própria plataforma conseguir entender, mostrar o teu anúncio e entender qual é o melhor público para ver o teu anúncio, entendeu? Dar mais espaço e liberdade para o algoritmo do Facebook, mostrar o teu imóvel, o teu anúncio para o maior número de pessoas e entender, né, qual é o melhor público. Uma coisa importante, tá? Sempre que tu cria um anúncio, ele entra no modo de aprendizado. A plataforma começa a aprender, fica até no gerenciador de anúncios, o modo aprendizado, né? Ele entra no modo de aprendizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Facebook está entendendo para quem que ele tem que mostrar aquele anúncio. Qual o público que ele tem que mostrar aquele imóvel, né? Qual o público que ele tem que mostrar aquele anúncio, tá? Então, se tu restringe muito aquele público, pode ser que ele nunca saia ali da fase de aprendizado, entendeu? Porque o Facebook não conseguiu mostrar para as pessoas a ponto de entender qual é o melhor público para aquele anúncio, entendeu? Então a gente deixar um pouco mais amplo ali o anúncio vai fazer com que o Facebook tenha mais liberdade, mais base para conseguir trabalhar e entender qual é o melhor público para mostrar o anúncio. Tá. E me tira uma dúvida. Principalmente, a gente depois vai transmitir essa live aqui também, encaminhar para os nossos corretores, né, da rede, que é um número grande, e tanto do mercado. E uma dúvida que todos nós temos, né? Apesar de eu estar trabalhando faz tempo já com o Facebook, mas eu sou leigo, não sou especialista que nem tu, e não sei quase nada, na verdade. Qual é a diferença de eu fazer um anúncio pelo gerenciador de anúncios e eu simplesmente ir no botão impulsionar? Eu brinco, né, que o botão impulsionar é o jeito mais fácil de perder dinheiro. É o jeito mais fácil de perder dinheiro do Facebook. Assim, ó, brincadeiras à parte, tá? O botão impulsionar, assim, ele não é que ele seja ruim, tá? Não é isso. Tu até tem ali algumas segmentações. O problema é tu ficar apenas no botão impulsionar, tá? Porque o Facebook é muito maior do que isso. O gerenciador de anúncios, ele tem ali, se eu não me engano, são 12 campanhas, né? 12 campanhas à disposição. Tu tem campanhas de alcance, tu pode trabalhar o topo do funil, que é alcance e reconhecimento de marca. Tu pode trabalhar o meio do funil ali, que é conseguir campanhas de mensagem, geração de cadastro, etc. Tu pode trabalhar o fundo do funil, que é conversões, né? Enfim. Então, o Facebook te permite, via o gerenciador, trabalhar todas as etapas do teu funil de venda, tá? E essa é a grande diferença. Além disso, tá? O gerenciador de anúncios, ele permite que tu crie ali os pixels, né? Para impactar pessoas do teu site, uma série de outros recursos que tu, só no botão impulsionar, tu não vai conseguir, tá? E outra coisa importante, tá? Que isso é vital. Quando tu trabalha com uma campanha, por exemplo, de mensagens, uma campanha de geração de cadastros, tu tá dizendo para o Facebook que o teu objetivo é gerar cadastro ou é gerar mensagens para o teu WhatsApp. E o Facebook vai otimizar a tua campanha para esse tipo de resultado, que é basicamente gerar leads para ti. Se tu fica só no botão impulsionar, o Facebook vai basicamente fazer o que ele está falando. Ele vai mostrar aquela publicação para mais pessoas. Pode até ter resultado, não pode ser. Se tu tem um móvel muito bom, né? Se tu tem um produto bacana, tu aplicar ali o botão impulsionar pode até ter resultado. Mas assim, ó, se a gente comparar, na imensa maioria das vezes, tá, tu poderia ter muito mais resultado trabalhando com gerenciador de anúncios. Entendi. Só voltando ali, na verdade, a pergunta que o Darwin fez da lei de proteção de dados,
é sobre o e-mail marketing, se eu posso continuar mandando e-mail marketing ou não. Como que deve ficar nessa lei, nessa nova lei que vai entrar, acho que ano que vem. A gente até teve uma conversa com o jurídico, não sei se tu já sabe como é que vai ficar essa questão do e-mail marketing, se a gente pode enviar, não pode enviar. Assim, basicamente tu pode seguir com as campanhas, tá? Eu tive uma palestra sobre isso, tá? Até tem muita coisa que eu vou ter que refrescar na memória, tá? Mas de forma geral, basicamente a gente está falando da era do consentimento. As pessoas têm que ter consentimento, tem que ter o consentimento das pessoas para enviar e-mail, para se comunicar com elas, para ter os dados dela. Então a palavra de ordem é consentimento. É isso, tá? É isso que quer dizer. Basicamente as pessoas têm que ter tem que ter o consentimento delas para conseguir conversar com elas, se comunicar, ter informações, dados, esse tipo de situação, tá? Beleza. E me diz uma coisa, Alexandre, agora indo já pulando um pouco para o Instagram, né? Apesar que tu falou que um anúncio criado no Facebook vai para todas as plataformas. É possível eu criar um anúncio direto pelo Instagram? Na verdade, assim, eles estão mudando algumas coisas, tá? Com essa questão do estudo de criação e tal. Assim, recentemente teve algumas, agora eu não me lembro de cabeça, né, na verdade, o que era essa mudança, mas eles têm esse movimento para conseguir fazer alguns, não direto no Instagram, por exemplo, mas tá em teste, por exemplo, o fato de tu conseguir anunciar os stories que tu faz no Instagram, por exemplo, tá? Enfim, não, assim, não tem nada assim muito, tem muito teste sendo feito no Facebook, né? Tem muita coisa que chega para nós agora, por exemplo, que vai ser a questão das lojas, tu vender direto pelo Facebook, direto pelo Instagram, que isso tá sendo liberado antes em alguns lugares e já tem todos os recursos tudo pronto, mas está sendo liberado aos poucos, tá? Pelo que eu sei até agora no Instagram, não tem nada assim de liberado nessa questão de gerenciar anúncios direto no Instagram, tá? Não tem nada assim de concreto, tá? Beleza. E outra questão importante que eu te pergunto ali ainda, continuando no Face, para um corretor que está iniciando, né? Um corretor autônomo, vamos supor que ele não trabalhe em nenhuma imobiliária, que não trabalhe na Rede Gaúcha, que tem essa ferramenta aí que trabalha com a tua empresa de patrocinar de graça, né, para as imobiliárias e para os corretores. Eu trabalho como corretor autônomo. O que tu acha que é ele fazendo um treinamento, ou com a tua empresa, ou algum treinamento, ele fazendo um treinamento básico, o que tu acha que um corretor autônomo deve investir no mínimo no Facebook, por exemplo, para ter algum tipo de resultado? Assim, basicamente a gente está falando de conhecer o funil de venda, né? A gente tem o nosso funil ali, basicamente, quanto é que eu custo por lead, tá? Meu custo por lead está tanto, a minha taxa de conversão é tanto. Quantos leads eu preciso para fazer venda? Entendeu? Isso não é um dado, digamos, universal, tá? Obviamente, segmentos, né, têm essas informações de forma mais fácil. Mas a gente sabe que a média do custo por lead, um bom custo por lead no mercado imobiliário fica em torno até R$5, dependendo, obviamente, da faixa de valor do imóvel. Se for imóvel de maior poder, né, uma faixa de valor maior, pode ser 10 ou mais, tá? R$10 o custo por lead. Mas, assim, basicamente depende, olha, quantos leads esse corretor consegue atender de forma de uma forma, digamos, minimamente, né, de qualidade. Quantos clientes ele consegue atender com qualidade, né? Quantos leads? Aí isso vai definir o quanto que ele quer investir, basicamente, né? Se a gente está falando, eu consigo, sei lá, eu consigo atender no máximo 4, 5 clientes por dia, tá? Com custo médio, digamos aí, de R$5 o lead, e teria que gastar R$25 por dia. Esse seria o orçamento dele por dia, tá? Que ele deveria investir mais ou menos R$25, entendeu? Isso tudo, né, leva em conta com quantos leads ele consegue atender, tá? E quantos leads ele precisa para fazer uma venda. É isso. Ele tem que ter esse funil dele metrificado. A gente conseguir entender custo por lead, custo por aquisição de cliente, né? Qual é a minha taxa de conversão de leads em clientes. Isso tu só consegue tendo no mínimo um CRM, tá? E tendo essas informações. O problema é que a gente sabe, né, que muita gente acaba não tendo esse controle. E aí vira questão de achismo. Acha que investir mais vai ter mais resultado. Na verdade, tem que conhecer os teus números.
É isso. Depois que tu conhece os teus números, tá? Tu basicamente começa a entender e ter um crescimento sustentável. Eu trabalho muito também com outros segmentos, por exemplo, o e-commerce, tá? Assim, ou até no meu mercado, eu invisto, acho que não sei quantos anos no Google, e a minha taxa de conversão do meu site fica em torno de 15 a 20% das minhas campanhas do Google, tá? Eu sei, por exemplo, quanto que eu preciso investir para ter entrado no número de clientes que eu preciso, ou de clientes, né? O número de clientes, de valores assim, que eu preciso para manter meu negócio ok, estável, crescendo, entendeu? O digital ele te permite isso quando tu conhece os teus números, taxa de conversão, custo por aquisição de cliente, né, custo por lead, né, quantos leads eu preciso gerar para fazer uma venda, né? E esse número ele acaba sendo assim até bem interessante, muito estável. Entendi. E me diz uma coisa, quando eu vou, é lógico, no Facebook eu pago por lead, né? Ou por clique também, né? E quando eu vou criar um anúncio, o que vale mais a pena? Eu botar o máximo de informações para esse lead ser mais qualificado ou eu deixar um, um, um questionamento, uma pergunta, por exemplo, eu faço um anúncio e não boto o endereço para eu ter os clientes me perguntando, qual é o endereço, onde fica? Ou eu faço um anúncio e não boto, sei lá, a foto da infra, deixo alguma coisa em aberto para vir perguntas. Ou eu abasteço com todas as informações para aquele lead que entrar, é um lead quente que quer visitar o imóvel. O que tu me sugere? Eu acho, tá? Eu sempre acho que quanto mais qualificado, melhor. Senão, o que vai acontecer? É aquela coisa, né? Sabe o Joãozinho que entrava na água e brincava que estava se afogando? Eu tô me afogando, eu tô me afogando. Chegou na 10ª vez, ninguém aguentava mais. Deixa eu morrer, desgraça. Porque ele tava fingindo, entendeu? Aí se entra 10 leads ruins, quando entra o 11º bom, tu nem atende da mesma forma, entendeu? Porque tu acha que é lead ruim. Entendeu? É a mesma coisa. Então, eu sempre acho que quanto mais qualificado, quanto mais informações, melhor. Pode ficar um pouco mais caro o custo por lead, mas vai ser mais qualificado, entendeu? E os corretores, eles já começam, é ruim, é lead ruim. Isso acontece muito, sabe? É aquela coisa, lead ruim, a lead do Facebook é lead ruim. Eu tinha uma imobiliária, um cliente, que ele dizia, nem diz que é lead do Facebook, porque os corretores já vão atender com outros olhos, entendeu? Sabe? Então, quanto mais preenchido ali o nosso anúncio, quanto melhor mesmo, mais qualificado, né? Eu acho que é melhor para todo mundo, tá? Sim, claro. Quando eu não tinha uma pessoa que eu fazia esse marketing aqui na imobiliária para mim, né? Eu me aventurava eu mesmo a fazer, né? Teve uma vez que eu botei um anúncio e aí eu sei que boa de captação, né? E aí, quando eu vi os códigos 061 dos telefones, né? 061, 085, os caras lá do Nordeste me ligando, eu botei anúncio pro Brasil todo, cara, eu sei que comeu meu dinheiro assim, ó, me apavorei, né? Isso acontece também, né? Ainda mais com os leigos, né? Não adianta. Assim, ó, quanto mais qualificado, quanto mais informações, né, quanto mais detalhado o teu anúncio, tu tem uma chance muito maior daquele lead chegar interessado e pronto, né? Mais qualificado. É assim, o funil de vendas é assim, viu, Vinícius? Por exemplo, como é que é o funil de vendas? A pessoa tá lá em cima, isso em todos os negócios, né? Ele tá no topo, ele começou a sentir a dor que vai fazer ele começar, quando a gente fala dor, né? Não é a dor física, se bem que pode ser, dependendo, né? Mas é aquela dor, aquele desconforto que faz ele vai começar a procurar uma solução, né? Eu tô, por exemplo, com uma dor, eu tô com uma dor no joelho, tá? Literalmente, tá? Eu vou começar primeiro a pesquisar o que pode ser essa dor, né? Até os médicos já, quando tu começa a procurar o médico, tu já tem toda a informação, tu já sabe tanto, né? Tu já sabe tanto daquilo quanto até às vezes muito médico, mas tu já vai muito mais preparado com informações para uma solução. É assim que funciona hoje, com o excesso de informações que a gente tem, né? O lead ele já está muito mais preparado, ele busca todas essas informações, tá? E ele está preparado para tomar uma decisão de compra ou não. É o funil, é a jornada. Então, quanto mais informações tu oferecer para o lead, mais qualificado ele vai chegar para ti, entendeu? Então é isso que, isso é até uma coisa que os corretores eles pedem, né? Eles pedem
que o lead seja mais qualificado. Eles não querem ficar mandando e-mail ou ligando para a pessoa que, não, eu estava só olhando. Né? Essa é aquela coisa que todo mundo não aguenta mais. Né? E isso é muito triste também, porque tu chega para atender, o cara, não, eu estava só zapeando, olhando. Então, quanto mais qualificado, menos turista, o que a gente chama. Né? Quanto mais qualificado e detalhado o anúncio, mais qualificado vai ser aquele lead. Tá? E isso é uma regra meio que geral. Né? Até porque hoje a gente vive um excesso de informação, excesso de atividade, isso é um paradoxo, né? As pessoas têm um monte de ferramentas, tem uma série de ferramentas, enfim, de cursos e coisas para melhorar a produtividade e tal. E a internet propriamente veio para facilitar a nossa vida, mas a gente está mais ocupado. Então, ficar recebendo lead, ligando, mais desestimula do que deixa a pessoa com vontade. Né, de trabalhar, de entrar em contato com os leads. Entendi. E o que tem impactado mais? Eu fazer uma criação de um anúncio com... Agora eu vi que o Face não tá incomodando tanto da questão da imagem com texto também. Teve uma época que eles incomodavam, né? E o que impacta mais? É imagem, fotos no caso, né? Ou vídeo? Assim, a minha experiência, tá? Imagem impacta mais do que vídeo. O vídeo ele é uma estratégia bem interessante, principalmente quando a gente está falando de lançamento, né, de lançamentos imobiliários. Tá? Tu trabalha com um vídeo de lançamento de um produto imobiliário, tá? Coloca botão de vídeo ou alcance, certo? Aquele vídeo vai alcançar mais pessoas e tu depois cria um anúncio de cadastro ou mensagens para o WhatsApp para pessoas que visualizaram X% do vídeo, entendeu? Então, o vídeo ele pode ser utilizado numa etapa mais inicial aí do funil, digamos assim. Trabalhar com uma campanha de visualizações de vídeo ou alcance e não tanto para essas campanhas mais de fundo de funil. Geralmente, o que dá muito certo, tá, em anúncios é imagens de imóveis mobiliados, tá? Mobiliados. Então, tu pega uma sala mobiliada, fica muito bacana. Fica bem legal. Tá? Eu eu acho que bons exemplos devem ser seguidos. Tá? Tem uma imobiliária que eu acho que faz anúncios muito bem, tá? Que eu recomendo que vocês deem uma olhada nos anúncios dele ali, que é o Facebook, né? Vai no facebook.com. Para quem não estava aí, eu dei uma ferramenta aí do próprio Facebook que ele permite que vocês acessem e vejam os anúncios que estão no ar de qualquer página. Então vocês podem pegar uma imobiliária e ver os anúncios que estão no ar para se inspirar e para ver como é que elas estão fazendo, que eu acho que é interessante. É Urban Inteligência Imobiliária. Eles fazem muito bem anúncios de lançamento, tá? De imóveis de lançamento. Por exemplo, eles colocam, por exemplo, tem um imóvel, eles colocam ali, ó, rendimento, obviamente eles têm esse estudo da empresa que está lançando o produto, e aí, olha, rendimento de até 1% ao mês, né? Que investimento está dando isso, né? Aí eu nunca vou esquecer de um imóvel também que eles lançaram, que eles colocaram imóvel, daí eles colocaram aqui um empreendimento, rendimento de 1% ao mês, por exemplo, ou não me lembro mais ou menos o empreendimento, e eles colocaram todos os empreendimentos que tinham nos arredores e quanto que aqueles empreendimentos estavam dando em termos de locação ao mês. Entendeu? Então, olha que interessante para o investidor, que é o público deles, né? Ou para a pessoa que está querendo fazer um bom negócio, né? Tu ter essa informação, né? Então, trabalhar com bons produtos, entender muito bem o teu público, o tipo de informação, né, que tu pode estar colocando no teu imóvel, isso faz toda a diferença, certo? Mas se a gente está falando com imóveis por exemplo, imóveis avulsos, a dica é tu trabalhar aí com fotos de imóveis mobiliados, preferencialmente da sala, né? Que acho que fica bacana isso. Geralmente, testes que a gente fez dá um resultado muito melhor do que aqueles imóveis, assim, geralmente novos, né? Sem nenhum imóvel, sem nada, assim, tipo lançamento, um imóvel novo, tá? Geralmente dá um resultado bem melhor. Entendi. E hoje eu trabalhando com imóvel avulso, né? Eu, pelo menos aqui na empresa, assumi aí, acho que da rede também a gente está levando adiante essa estratégia. Trabalhar anúncio de imóvel que não é exclusivo não vale a pena. O que tu acha?
Porque acaba impactando outros corretores também, tu acaba vendendo para outros corretores, né? Não sendo exclusivo. Eu acho que isso é muito da estratégia, sabe? Isso eu não sei se eu me sinto muito confortável assim para dizer o que depende muito da estratégia. A gente sabe aí que tu trabalhar com imóveis exclusivos tu vai ter um resultado maior, mas eu acho que depende muito do produto. Se for um produto fácil de vender, por que não? Se for aquela oferta, aquela oportunidade, por que não? Entendeu? Eu acho que tudo depende. A melhor coisa que tem é anunciar imóvel bom. É a melhor coisa que tem. É que nem no marketing diz assim, ó, Sim, entendi. marketing digital bem feito, tá? Ele faz duas coisas, tá? Ou ele faz o produto assim vender muito que nem água, ou ele quebra empresas. É isso que o marketing bem feito faz. Por isso que às vezes tem produto que não dá muito certo, né? Tem aqueles produtos que às vezes tu tem uma expectativa e não dá muito certo, porque geralmente não agradou o público, tá? Ou tem aqueles que gera lead que nem água, tá? Enfim, é isso. Ou se tu não tá fazendo algum erro aí nessa parte de segmentação, tá? Tu tá deixando o Facebook mostrar e ele tá te dando resultado. Aqueles produtos não é muito bom. Ele tá te dando feedback, tá? Ou ele tem preço muito alto, ou ele não tem muitos atrativos, ele tá te dando esse feedback. Eu acho que é interessante tu olhar para ele e entender, tá? Onde é que tá o Legal. problema? O legal da Rede Gaúcha é que a gente está dando prioridade em anunciar as exclusividades, que a nossa exclusividade é uma exclusividade compartilhada, né, no qual qualquer corretor do mercado pode vender. Então é um anúncio que ele pode ser impactado para corretores também, né? Porque pode ter um colega lá da imobiliária Joãozinho que ele pode entrar em contato com a rede ou com a imobiliária agenciadora e vender esse agenciamento, também é legal, né? Tu não precisa Claro. restringir o teu público, né? Eu acho que é mais. A gente está vivendo assim, ó, sabe que eu vou te falar, é uma grande bobagem, né? Aquela coisa de tu não mostrar o endereço. Eu vejo dessa forma. Eu respeito quem faz. Eu acho que é uma bobagem, tá? Mas assim, eu respeito quem faz. Eu entendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação hoje não está mais com as empresas. As empresas, antes, um tempo atrás, há 20 anos atrás, as empresas digamos assim, a relação consumidor-empresa, ela pendia muito para o lado da empresa. A empresa tinha informação, a empresa tinha o poder. Essa balança, ela inverteu. O consumidor tem informação, o consumidor tem o poder. Tá? A gente vê isso. Quem são os principais hoje, os grandes comunicadores? Os grandes comunicadores hoje são os youtubers, tá? São aquelas pessoas que jamais teriam um programa na televisão, obviamente, que na maioria das vezes jamais teriam acesso para dar a sua opinião, para falar. Então, a gente tem que entender que hoje o conhecimento é poder e ele não está mais na mão das empresas, ele está na mão do consumidor, tá? E essa coisa de esconder, né, é uma coisa muito do passado. Hoje, a informação tem que ser compartilhada porque ela não tem dono. É isso. Sabe? Então, e isso é uma coisa ruim até para a questão de SEO, tá? Eu tenho uma imobiliária que é nossa aqui, por exemplo, nossa da região, tá? Por exemplo, que nem a Foxter, tá? Tu acessa qualquer produto, tu digita ali no Google, por exemplo, um produto, ela vai aparecer ali, porque ela oferece todas as informações, boas informações, tu tem foto, descrição, detalhado, enfim. Então, quanto mais informação tu colocar, rua, né? Todas as informações, mas esse conteúdo vai ser indexado no Google, tá? E tu vai conseguir aparecer, por exemplo, para empreendimentos quando o usuário estiver pesquisando em ruas específicas, empreendimentos específicos. Tu entendeu? Essa é a questão. Entendi. Quanto mais informação a gente oferecer, melhor vai ser para a nossa imobiliária. Esse é o resumo que eu quero fazer. Eu estou falando de SEO muito por cima, tá? Obviamente. Mas isso é uma coisa importante. Quanto mais informação tu oferecer sobre os teus produtos, sobre imóveis, melhor vai ser para o teu site, tá? Entendi. E Alexandre, agora falando um pouco do Google, no Google ODS, como é que funciona, na verdade? Isso daí eu vou te falar que eu sou um zero à esquerda total, né? O Face até eu dando uma estudada ali, mas Google eu não entendo nada. O Google ele tá bem interessante, assim. Ele sentiu muita concorrência do Facebook, né? E assim, essa tendência que é que nem os Estados Unidos, né? Eu faço a comparação dos Estados Unidos até um pouco tempo atrás,
depois da queda da União Soviética, ele estava sozinho, né? Era sozinho no poder, era os Estados Unidos, né? Aí começou a vir a China. E aí depois vieram os BRICS. Hoje, tu tem muitas potências regionais, né? E a China está tomando conta. É a mesma coisa vai acontecer com marketing digital. Tu vê antes o Google, né, dominando o mercado de buscas e dominando também essa questão dos anúncios. Aí o Facebook começou a se fortalecer e cresceu absurdamente, né? Então hoje tu tem o Facebook e Google, mas isso já está fragmentando e novas plataformas, e isso é uma tendência cada vez maior, estão surgindo, né, e vão começar a se suceder cada vez mais rápido. Aí tu tem propriamente o Instagram, o WhatsApp, tem uma série de plataformas surgindo e amadurecendo, tá? Então essa é uma questão bem importante. Mas voltando para essa questão do Google, tá? O Google ele tem ele mudou, tá? Para tentar acompanhar um pouco o Facebook, né? O Facebook, ele em termos de segmentação, não tem nenhuma hoje plataforma que chegue perto do Facebook em termos para tu segmentar por perfil, tá? Já, por outro lado, não tem nenhuma plataforma que tenha a intenção do Google, porque as pessoas que estão buscando produtos e serviços no Google, elas estão numa etapa mais adiante do funil de vendas. Eles já estão no modo comprar, entendeu? Já o Facebook, ele pode estar no topo, meio e fundo de funil. Tá? Então, é bem interessante essa questão do Google. Só que o Google está ampliando, ele está buscando oferecer opções de segmentação por perfil, acompanhando um pouco essa parte do Facebook, né? E por outro lado, o Facebook também está trabalhando essa parte de search, né, de busca, para acompanhar e bater um pouquinho de frente com o Google. Então, tu vê que as plataformas elas estão tentando se acomodar nessa questão de competição. Mas o Google ele tem simplesmente os dois maiores sites de busca do mercado, que é o Google, né, e o YouTube. São os dois maiores sites de busca, tá? YouTube, né, ele tem uma campanha de vídeo que é absolutamente fantástico para tu construir reputação, para tu mostrar a questão dos imóveis. Poucas imobiliárias trabalham com o YouTube e eu acho que o YouTube ele é um pouco como era antes, sabe? Nos primórdios aí do Facebook, que a gente trabalhava com o Facebook, mas não entendia muito bem como é que podia tirar o máximo da rede social, sabe? E eu acho que a maioria das imobiliárias com o YouTube é a mesma coisa. Não conhecem todas as possibilidades que tem para trabalhar aí com o YouTube. Eu diria assim, ó, tu quer trabalhar um pouco com o Google, vai além, olha um pouco para essa questão, né? Desculpa, tu quer trabalhar com o Google Ads, vai além, dá uma olhada em como anunciar no YouTube, vê quais são as possibilidades, né? Dá uma olhada nessa questão. O Google também está com umas opções de segmentação muito bacanas aí, tu pode trabalhar com pessoas procurando, né, no mercado, procurando. Tem uma segmentação que para o mercado imobiliário é muito boa, tá? Que eu até hoje mandei um e-mail para minha base falando de eventos de vida. Tá? Tu consegue segmentar pessoas que estão buscando uma casa. Entendeu? Tu consegue buscar no Google pessoas que estão buscando uma casa. Tá? Fazer uma segmentação e trabalhar com campanhas de display. Tá? Então, e o Google está trabalhando muito bem essa questão da inteligência, né, de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Então, campanhas, por exemplo, como Smart Campaigns, que usa aí o algoritmo, a inteligência de máquina do Google, o aprendizado de máquina do Google, a inteligência artificial, estão dando resultados cada vez mais consistentes. E isso, tá, é uma ameaça para todo mundo que trabalha com marketing, de certa forma, porque muita coisa vai ser automatizada e já está dando resultados melhores e mais consistentes que o profissional de marketing criando a campanha do zero. Tá? Isso é um ponto. Então, são várias coisas que estão surgindo, né? Vários anúncios que estão surgindo e vale a pena a gente dar uma olhada nessa parte aí de Google Ads para o YouTube, né? Smart Campaigns. A gente tenta trabalhar com essa parte de aprendizado, de inteligência artificial, deixar o Google e o Facebook trabalharem um pouco para a gente. Então tá, Alexandre, infelizmente aí o nosso tempo tá... Eu tinha mais umas 30 perguntas para te fazer aqui, a gente vai ter que marcar uma outra live aí, de repente, um treinamento online com o pessoal, no YouTube, alguma coisa, porque realmente esse assunto aí é o caminho, não tem outro caminho, né? Facebook, Google, Instagram, eu queria entrar um pouco no TikTok, no LinkedIn contigo, porque eu estou vendo que o pessoal está anunciando também nessas redes sociais, aí está tendo resultado, mas aí a gente vai ter que deixar para um Fala bastante. momento, infelizmente.
O convidado fala bastante. Não, é que tem conteúdo, né? Então, aí Claro. o tempo é curto, não adianta, né? Então, eu Eu queria que vou. tu Desculpa, Vinícius, pode falar. concluísse pra gente aí. Não, eu Assim, só ó, vou pedir para te concluir aí. eu vou deixar. O que eu queria. Eu falei de muita coisa, a gente falou muito de marketing digital, mas eu queria deixar aí algumas ferramentas bem importantes para o pessoal dar uma olhada, trabalhar. Dar uma olhada em algumas ferramentas como, por exemplo, Gmail, que tu consegue mandar e-mail em massa através da tua conta do Gmail. Tu não precisa trabalhar com uma ferramenta de e-mail marketing. É gratuito, tá? Obviamente tem um limite. Gmail, que eu vou botar aqui. De novo, uma extensão do Google. Tá? Eu acho que é interessante deixar o pessoal com essas informações. Outra coisa, por exemplo, trabalhar uma outra ferramenta legal, antes da gente encerrar, é SEMrush, tá? Uma ferramenta bacana para tu entender quem é que está anunciando no Google, né? Para saber como é que está o site da imobiliária, questão de SEO, volume de acessos. Albacross, que é outra ferramenta que eu acho bacana, né? Que tu consegue ter informações, e-mail e contato de todo mundo que está acessando o teu site, tá? E por último, que eu acho bem, e tem outras, mas obviamente depois a gente passa, e por último, mas e não menos importante, tá? Que a gente conseguir trabalhar bem essa parte de tracking, tá? Tem uma ferramenta chamada Google Criador de Links. E tu parametrizar os teus links faz todo sentido para tu saber onde é que estão vindo as campanhas, onde é que estão vindo os leads, quais são as campanhas que estão gerando mais resultado, tá, pessoal? Então, essas são as dicas aí que eu tinha para dar. Espero que tenha sido produtivo, tá? Eu deixei aí nos comentários algumas ferramentas que eu acho importante, tá bom? Obrigado, então, Alexandre. Eu agradeço aí em nome de toda a diretoria da Rede Gaúcha. Eu espero que a nossa parceria aí com a tua empresa e contigo perpetue por bastante tempo, né? E, pessoal, eu sei que alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, adiciona o Alexandre ali, eu tenho certeza que ele vai estar à disposição ali para responder para vocês. Grande abraço, eu vou ter que encerrar direto aqui, porque não vai dar tempo para falar mais nada. Tá Abraço, certo, valeu. Alexandre. Tchau, tchau.